grande abraço a toda a família Questões de Fé. Exatamente esse programa, que é um programa religioso, mas um pouco diferente dos demais, né? Nós procuramos dar aqui uma formação da nossa interpretação que a nossa igreja dá às Escrituras Sagradas através da sua tradição milenar. O programa de hoje, nós vamos focalizar sempre o pensamento do Papa Francisco. Hoje vamos falar de uma coisa muito importante que ele chama de assédia egoísta, um elemento, um pecado, digamos assim, que obstacula a atividade evangelizadora e missionária da igreja. Mas vamos ver mais à frente. Aqueles que participarem do programa de hoje terão como brinde, se forem sorteados no final, uma Bíblia edição pastoral, a Evangelii Gaudium, que nós estamos nos referindo no programa, o livrinho pequeno Creio na Vida Eterna, que é um pequeno tratado de escatologia de um leigo brasileiro, apesar do nome parecer estrangeiro, Renold Blanc, que são cortesias da Livraria Paulus. E também nós temos do meu querido amigo João Jimenez, os versos velados. Temos ainda um livro que será sorteado hoje. Nós não teremos sorteio hoje do hotel, mas as pessoas que quiserem participar por e-mail, por mensagem ou pelo telefone, poderão ser sorteadas no próximo sábado. E a partir do 5º bloco, a Maíra vai ler as participações. Você pode participar do programa pelo telefone 3209-0120, está aí no seu monitor, o código de Belo Horizonte é 31, pelo facebook.com/questões.defé, sem acento. E você pode ver o programa ao vivo pelo Twitter, @padrecândido2, número 2, né? E pelo e-mail, questõesdefé@tvhorizonte.com.br. Eu sempre, no meu curso de teologia, até porque estava vivo na época, tive, assim, um interesse pelo grande teólogo Hans Urs von Balthasar. Mas esse interesse se transformou em profunda admiração e leituras de suas obras, uma vez que eu estava na Suíça, hospedado na casa de uma pessoa, uma senhora chamada Ana Maria Waltzer, exatamente em Zurique, e passeando por lá, ela passeava, ela tinha um carro aposentado, uma senhora que morava sozinha. Nós íamos com frequência a Lucerna e ao interior da Suíça, onde ela tinha um lugar para passar o fim de semana, numa cidadezinha chamada Sarnen. E de lá a gente passeou também num lugar muito bonito, como toda a Suíça é muito bonita, né? O lugar chama-se Engelberg, que era um Monte dos Anjos, como diz a palavra em alemão. Lá em Engelberg tem um mosteiro beneditino. E eu estive visitando este mosteiro e um monge me acompanhou nesta visita. E durante esta visita ele me disse que ali tinha estudado como adolescente exatamente o von Balthasar. Aí eu me interessei muito mais e aí comecei a ler com entusiasmo as suas obras. Von Balthasar nasceu no ano 1905, exatamente na cidade de Lucerna, na Suíça. Os estudos ginasiais ele fez exatamente no mosteiro de São Bento, é um colégio também, né? Era um colégio interno, ainda hoje é um colégio, porém com alunos que estudam lá durante o dia. É um lugar bonito, onde tem o Monte Titlis, onde as pessoas vão para esquiar, é uma cidade belíssima. Só que no inverno ela fica toda coberta de neve. E eu me interessei, sabendo que ele tinha nascido, ele é um suíço de língua alemã e faleceu inclusive na cidade próxima da França,
na Suíça também, e morreu no ano de 1988. Ele nasceu no dia 5 de agosto de 1905 e faleceu no ano de 1988, no mês de junho. 3 dias depois, o Papa João Paulo II concedeu-lhe o título de cardeal da Santa Igreja. E é interessante que von Balthasar foi muito injustiçado pela Igreja instituição, porque ele mesmo confessa que todos os amigos dele foram bispos, foram pessoas que subiram na hierarquia da Igreja, mas ele falava isso com muita tranquilidade. E, inclusive, um foi Papa emérito, que é o cardeal Ratzinger, que foram colegas. Ratzinger mais novo. E, portanto, ele entrou para os jesuítas, fez um noviciado, entrou para os jesuítas já maduro, já adulto, não maduro, velho, adulto, jovem, né? Acabou deixando os jesuítas em 1950. E aí ele ficou sem nem diocese, porque nenhuma diocese queria aceitá-lo. Ele só celebrava a missa por uso de ordens, mas não foi encardinado em nenhuma diocese até que depois de 5 anos que ele saiu dos jesuítas, ele foi encardinado na diocese de Chur, na Suíça. Foi um homem muito interessante. O Papa João Paulo II tinha-o como seu teólogo predileto. Foi considerado por Henri de Lubac, que foi professor dele, como a pessoa mais inteligente que ele tinha conhecido. E como teólogo, no meu ponto de vista e de muitas outras pessoas, é um dos teólogos, se não o mais criativo e brilhante do século XX. Ele escreveu muitos livros, mas mais para o final da vida dele, ele nem concluiu completamente, ele fez uma síntese de toda a sua teologia. Em vários volumes, ele dividiu esta síntese do seu pensamento, da sua maneira de entender a fé, de vivê-la. É bom lembrar que era um homem muito legal, muito simples, muito tranquilo. Ele fez em 3 partes esta síntese, essa grande síntese. Não são 3 volumes não, viu? São muitos volumes, porém divididos em 3 partes. Não vai dar para falar todas as partes, mas vou falar da primeira, que é a estética teológica. São 3 partes. A estética teológica, onde ele fala da revelação a partir da perspectiva do belo. Depois, ele fala da revelação a partir da perspectiva do bem, e ele vai chamar de teodrama. E a terceira parte, ele vai falar da revelação a partir da verdade, deixou para o fim, e aí ele vai chamar de teológica. Aí, quando se fala na primeira parte, que eu vou comentar um pouquinho, o tempo é pequeno, a estética teológica é impressionantemente bela. A revelação e o mistério de Deus visto sobre a ótica da beleza, o olhar do artista. E quando alguém olha uma obra de arte, olha o conjunto, como uma gestalt. Ele se encanta pelo conjunto, pelo todo, e não pelas partes. Se alguém está contemplando a Pietà de Michelangelo na Basílica de São Pedro, não vai olhar o dedinho, ou vai tirar o dedinho para analisar, ou o nariz, ou o olho. Olha a imagem completa e sente-se uma verdadeira, digamos assim, uma verdadeira admiração, beleza, arte, elevação espiritual. Essa primeira parte da teologia, quem sabe nos próximos programas eu possa completar um pouco mais, de von Balthasar, é para quebrar aquela ideia de uma teologia analítica que é muito comum nas nossas faculdades, principalmente a teologia liberal, né? Essa teologia liberal que faz isso, né?
disseca Deus, mas não é só disseca Deus, disseca as Escrituras. Muitos teólogos nossos criticam, digamos assim, uma teologia muito abstrata, mas o fazem. Quando pegam um versículo bíblico e querem aplicar de qualquer forma, então ele vai contra isso. É bom lembrar que Rahner uma vez disse para o nosso teólogo, né, von Balthasar, ele disse assim: nós começamos e as pessoas diziam que nós éramos de esquerda. Depois do concílio eles falam que nós somos de direita. Nós não mudamos nada, foram eles que mudaram. Então von Balthasar, no final da vida dele, ele tinha muita crítica às posições avançadas na teologia liberal, tanto de lá quanto da América Latina. Ele valorizava a teologia da libertação, mas dizia: l'Évangile d'abord, o Evangelho em primeiro lugar, Cristo em primeiro lugar. Ele era obcecado pela ideia de que nós temos que buscar a teologia na sua origem, na sua raiz. E a estética teológica é uma perspectiva da revelação, uma perspectiva de Deus a partir do belo. Claro que nós encontramos isso, devemos valorizar o que está faltando na igreja hoje, a partir da beleza, a análise da música. E ele era um músico, gostava de Mozart, como o Papa Ratzinger também gosta de Mozart. Muita coisa que eu posso falar, não tenho tempo agora. Voltamos no próximo bloco para continuar o nosso programa e eu prometo que futuramente vamos falar mais de von Balthasar, até porque nós vamos comemorar o seu nascimento no dia 12 de agosto e teremos, portanto, oportunidade no mês de agosto de falar mais sobre ele neste momento do programa Questões de Fé. Voltamos daqui a pouquinho.